O Titanic ofereceu uma visão sem precedentes dos momentos finais do navio. Uma reconstrução tridimensional detalhada dos destroços revela que os engenheiros trabalharam para manter as luzes acesas mesmo enquanto a embarcação afundava. Há uma versão do Titanic que nunca tínhamos visto até esta manhã. Isso mesmo, especialistas usaram tecnologia especial para mapear todo o navio no fundo do oceano e criar seu gêmeo digital. O Titanic sempre foi mais do que um naufrágio. Nas profundezas do Oceano Atlântico, um novo olhar sobre o lendário Titanic. Estas novas imagens revelam uma paisagem alterada a 4 quilômetros de profundidade. É uma cápsula do tempo repleta de mistério, tragédia e segredos congelados sob o Atlântico. Recentemente, um drone subaquático de última geração penetrou a escuridão de uma área anteriormente restrita, revelando cantos do navio nunca antes vistos. As imagens deixaram os especialistas perplexos, cabines intactas, pertences pessoais congelados no tempo e corredores que parecem sussurrar histórias do passado. Pela primeira vez, o coração oculto do Titanic está totalmente à mostra. E hoje, você não terá apenas uma espiada, mas sim imagens nítidas dele, fruto dos limites da tecnologia. O mergulho começou muito antes de o drone sequer tocar o Atlântico. Meses de planejamento, simulações e ajustes de engenharia foram dedicados à criação de uma máquina capaz de sobreviver ao que nenhum ser humano conseguiria suportar. Pressões 1000 vezes maiores do que qualquer coisa na superfície, temperaturas próximas de zero e escuridão total. Não se tratava de um simples passeio de submarino. Era uma missão a um mundo fantasmagórico, onde até a luz se comporta de maneira diferente, dispersando-se na fina lama e nas partículas em suspensão como minúsculas faíscas num céu noturno. O próprio drone parecia algo saído de um filme de ficção científica. Compacto, porém poderoso, coberto de sensores, câmeras de alta definição e braços robóticos capazes de manipular objetos frágeis com o toque mais delicado. Os engenheiros o projetaram para se mover por corredores estreitos e trechos instáveis, sem perturbar o delicado sedimento que ali se depositava há mais de um século. Cada movimento era deliberado, calculado, um balé de tecnologia e precisão. À medida que descia, as luzes do drone cortavam a escuridão, iluminando o Titanic de maneiras que nenhum olho humano jamais vira. Sombras se estendiam pelos convéses desmoronados, metal retorcido e escadarias outrora grandiosas, agora corroídas e incrustadas de vida marinha. A imensidão do navio impressionou imediatamente. Visto de cima, era um monumento histórico imponente. Mas de perto, cada superfície estava coberta de histórias. Camadas de tinta descascando, rebites expostos, as formas sutis dos móveis engolidas por décadas de ferrugem e pressão oceânica. A jornada não foi isenta de desafios. Correntes empurravam o drone como mãos invisíveis, enquanto nuvens de sedimentos revolvidos ameaçavam obscurecer suas câmeras. Em determinado momento, o drone permaneceu parado por horas sobre uma seção desmoronada, mantendo a posição com precisão cirúrgica, como se também estivesse absorvendo a estranha quietude do local. Engenheiros observavam ansiosamente em monitores acima, prontos para intervir caso algo desse errado. Mas o drone teve um desempenho impecável, um explorador silencioso em um mundo que esteve isolado dos olhos humanos por mais de um século. E então veio a primeira grande surpresa, a área restrita. Durante décadas, essa área foi considerada perigosa demais para ser explorada. Desabamentos estruturais, paredes frágeis e o risco de danos adicionais mantinham mergulhadores e robôs afastados. Mas o drone deslizou pelo espaço sem esforço. Suas câmeras revelaram corredores e salas intocados pela exploração moderna. Portas enferrujadas ainda pendiam em suas dobradiças. Objetos espalhados sugeriam as vidas que ali viveram. E uma camada de sedimentos agia como uma cápsula do tempo,
preservando tudo em uma estase fantasmagórica. Até os mínimos detalhes pareciam exigir atenção. Uma xícara de porcelana rachada, repousando sobre um azulejo, um fragmento de um livro-razão ou uma cadeira torta, pressionada contra um canto pelo tempo e pela pressão. Cada centímetro da jornada do drone era uma revelação. Engenheiros, isto é, historiadores que acompanhavam a transmissão ao vivo, mal podiam acreditar no que viam. Décadas de suposições sobre o interior do navio estavam sendo reescritas em tempo real. Não era apenas a tecnologia em ação. Era contar uma história através do movimento. Cada inclinação da câmera, cada manobra cuidadosa, revelava não apenas um navio, mas um mundo suspenso no tempo. O drone tornou-se mais do que uma máquina. Era uma ponte entre o passado e o presente, traduzindo sussurros da história em imagens vívidas, quase tangíveis. Quando emergiu, a equipe havia testemunhado o que muitos consideravam impossível. Eles haviam cruzado o limiar para o coração mais secreto do Titanic, onde as sombras contavam histórias que esperaram um século para serem ouvidas. Como era? Um navio congelado no tempo. No instante em que as luzes do drone atingiram a superfície do Titanic, foi como se o próprio oceano se abrisse para revelar um mundo secreto. O navio jazia ali há mais de um século, mas parecia vivo de uma forma que nenhuma fotografia ou mapa de sonar conseguiria capturar. A ferrugem havia esculpido o casco em padrões irregulares. Cracas e corais haviam reivindicado seus territórios, e, no entanto, em meio a toda a decadência, havia uma beleza assombrosa, uma elegância congelada que evocava a grandeza que o navio outrora ostentara. Conforme as câmeras percorriam a proa, os especialistas ficaram impressionados com a magnitude da destruição e, simultaneamente, com a notável preservação. Partes do convés, outrora vibrantes com madeira polida e acessórios de latão, ainda estavam intactas, embora amolecidas por décadas sob a implacável pressão da água. Curiosamente, o caos do naufrágio parecia organizado, como se a natureza tivesse escolhido preservar certas histórias enquanto apagava lentamente outras. Lá dentro, o drone revelou um mundo completamente intocado pela mão moderna. Uma cabine com um espelho rachado refletia a fraca luz do drone, revelando um chão coberto de sedimentos, mas que de alguma forma ainda permitia delinear o contorno de uma cama, uma cadeira e uma pequena escrivaninha. Objetos pessoais estavam espalhados pelo chão. Fragmentos de sapatos, um relógio de bolso desgastado e até mesmo uma mala de couro rachada cujo conteúdo já havia se dissolvido no oceano. Cada artefato parecia sussurrar uma história, convidando a imaginação a entrar e reconstruir as vidas que ali viveram. As paredes contavam suas próprias histórias. Camadas de tinta descascavam em um mosaico de cores suaves. E iniciais gravadas sugeriam marcas da tripulação ou dos passageiros. Minúsculas impressões digitais, congeladas para a eternidade. Em algumas áreas, vigas de metal retorcidas pareciam os restos de um pesadelo, desmoronadas por anos de corrosão, mas ainda assim revelando vestígios da estrutura original. Especialistas inclinavam-se para a frente, semicerrando os olhos para a tela, enquanto debatiam a trajetória do colapso e a cronologia da deterioração. Cada imagem capturada pelo drone oferecia novos enigmas, mas também pequenos e preciosos tesouros da história. Talvez o aspecto mais impressionante fosse o silêncio sepulcral. Ao contrário dos filmes, onde rangidos de tábuas ou gemidos distantes dominam o cenário, o naufrágio do Titanic era um mundo silencioso. O único som vinha do próprio drone, o zumbido sutil dos motores e o leve estalo dos sinais do sonar. Ao assistir à transmissão ao vivo, a sensação era menos de estar presenciando um naufrágio e mais de entrar em uma catedral sagrada. O ar estava denso, carregado de quietude e reverência. Até mesmo o lodo na água parecia flutuar em câmera lenta,
suspenso de uma forma que tornava cada movimento do drone quase cinematográfico. Alguns cômodos revelaram arranjos inesperados. Uma sala de jantar tinha mesas ainda no mesmo lugar. Cadeiras tombadas como se tivessem sido abandonadas às pressas. Um corredor revelou uma mala presa sob uma viga desabada. Seu conteúdo estava espalhado num padrão que sugeria que alguém tentara protegê-la. Foram momentos como esses que fizeram os especialistas parar não apenas para documentar, mas para refletir sobre o drama humano congelado no tempo. Talvez a descoberta mais arrepiante tenha sido nas cabines do convés inferior. As câmeras do drone capturaram os restos de beliches, pertences pessoais e até fragmentos de anotações manuscritas preservados nas sombras. As paredes apresentavam vestígios de corrosão que pareciam mapear a passagem de décadas, enquanto formas tênues no sedimento sugeriam objetos que outrora haviam sido cuidadosamente dispostos. Especialistas relataram ter sentido uma reação quase visceral. O navio não era apenas um destroço, era um receptáculo de memórias. Um lugar onde o passado ainda persistia com uma presença quase humana. Do alto, o drone capturou imagens panorâmicas da silhueta do navio contra o fundo escuro do oceano. Da proa à popa, o Titanic se estendia em toda a sua trágica magnificência. O trágico destino do Titanic tornou-se uma obsessão mundial. Cientistas encontraram destroços do SS Titanic, um monumento à ambição e à arrogância humanas. Mas de perto cada canto revelava segredos. Pequenos detalhes íntimos que tornavam a história palpável. O navio não era mais apenas uma história nos livros, ou um ícone distante em museus. Tornou-se uma relíquia viva, pulsante, falando diretamente através da lente do drone. Mesmo após horas de filmagem, a equipe sabia que havia apenas arranhado a superfície. Cada fotograma levantava novas questões, insinuava passagens secretas e prometia revelações que poderiam reescrever aspectos do que se acreditava saber sobre o navio. O Titanic, antes silencioso e intocável, agora falava. Nas sombras, na ferrugem, em pequenos artefatos. E o mundo finalmente estava ouvindo. Segredos da seção restrita. A seção restrita do Titanic sempre foi lendária entre os exploradores de águas profundas. Por décadas, permaneceu inacessível. Corredores estreitos, anteparas fragilizadas e trechos considerados instáveis demais, até mesmo para os drones mais avançados. Ninguém sabia exatamente o que havia além da zona proibida. Alguns imaginavam alojamentos da tripulação em ruínas. Outros sussurravam sobre cargas escondidas ou pertences pessoais, abandonados às pressas. Mas quando o novo drone deslizou silenciosamente para a área proibida, foi como abrir um baú de tesouro que ninguém ousara tocar. A primeira coisa que impressionou a equipe foi a estranha integridade do espaço. Enquanto os convéses externos haviam desabado em um caos espetacular, esta seção parecia ter sido preservada quase que deliberadamente. Portas enferrujadas ainda pendiam em suas dobradiças, embora ligeiramente curvadas pela pressão implacável do oceano. As pessoas acreditavam que o navio não poderia afundar. Como ela foi parar assim no fundo do oceano? As paredes exibiam camadas de tinta descascada, levemente coloridas pela suave luz dos LEDs do drone, sugerindo escolhas de decoração de mais de um século atrás. Até mesmo o chão, coberto de sedimentos, conservava os tênues contornos dos móveis, indicando que os últimos ocupantes haviam partido abruptamente, mas deixado muita coisa para trás. Corredores se estendiam em um labirinto fantasmagórico, estreito e claustrofóbico, porém perfeitamente navegável para o drone. A cada volta, mais fragmentos de um mundo congelado eram revelados. Uma cadeira encaixada sob uma viga desabada. Um pequeno armário aberto, revelando objetos há muito esquecidos, e um conjunto de itens que só poderiam ter pertencido a um passageiro ou membro da tripulação que nunca partiu. Havia sapatos,
cuidadosamente dispostos, como se alguém tivesse parado no meio do passo, e um amontoado de papéis grudados no chão pelo tempo e pela umidade. Era como entrar em um diário escrito não em palavras, mas em objetos. Uma sala, possivelmente um depósito, continha uma série de caixas e barris de carga, surpreendentemente bem preservados apesar da força corrosiva do oceano. Rótulos, desbotados mas legíveis, indicavam a carga destinada à viagem. Alimentos enlatados, tecidos e até mesmo delicados pratos de porcelana. O que mais fascinou a equipe foi como algumas caixas pareciam intocadas, como se o próprio tempo tivesse hesitado antes de entrar nelas. A disposição dos objetos sugeria uma mente meticulosa em ação, que valorizava a ordem mesmo no caos do naufrágio. Isso conferia ao espaço um ar estranhamente humano, lembrando a todos que o Titanic não era apenas um destroço. As novas e impressionantes imagens do Titanic, como você nunca viu antes. O maior projeto de escaneamento subaquático da história, mas uma coleção de vidas humanas, ambições e erros congelados debaixo d'água. Pequenos objetos pessoais pontilhavam a cena, cada um contando uma história sem dizer uma palavra. Um medalhão repousando sobre uma lajota rachada, um fragmento de um caderno encadernado em couro, e até mesmo a ponta de um casaco dobrado, cuidadosamente amassada em um canto, sugeria que alguém havia parado, com a intenção de voltar, mas nunca o fez. As luzes do drone cintilavam sobre esses objetos, revelando detalhes intrincados. A costura de uma luva, gravações tênues em um anel, minúsculos botões ainda presos ao tecido enrijecido por décadas de imersão. Cada item contribuía para uma crescente sensação de intimidade. A sensação de que o Titanic, mesmo depois de todos esses anos, ainda guardava a memória de seus tripulantes. O que realmente impressionou a equipe foi um trecho do corredor que parecia intacto, apesar do desabamento. Normalmente, os corredores em navios naufragados ficam retorcidos e bloqueados. No entanto, ali, as paredes e o piso estavam intactos o suficiente para sugerir padrões de projeto originais. Pequenos rebites brilhavam sob a luz do drone, e as juntas entre os painéis estavam notavelmente preservadas. Era um nível de preservação estrutural que historiadores e engenheiros não esperavam. A área restrita, considerada perigosa demais para ser explorada, havia se tornado uma cápsula do tempo. Um canto quase intocado de uma nave cuja imagem pública é dominada pelo caos e pela tragédia. Conforme o drone se aventurava mais fundo, anomalias sutis começaram a aparecer. Algumas vigas estavam estranhamente curvadas, quase artisticamente distorcidas, sugerindo tensões do naufrágio que haviam sido distribuídas de forma desigual. Em outro canto, uma pilha de pertences pessoais parecia disposta de maneira a indicar que alguém tentara protegê-los. Um pequeno gesto que sobreviveu por mais de 100 anos debaixo d'água. Essas pequenas pistas fizeram com que a jornada do drone parecesse menos um levantamento e mais uma conversa íntima com a própria história. Para os especialistas que observavam do alto, a área restrita era mais do que uma descoberta. Era uma revelação. Cada fotograma desafiava as suposições sobre o colapso e a deterioração do navio. Os objetos cuidadosamente preservados, os corredores intactos, os vestígios sinistros da presença humana. Era como se o Titanic tivesse guardado segredos especificamente para este momento. E agora, pela primeira vez, esses segredos estavam vindo à tona. Iluminados pelos olhos atentos de uma pequena máquina, corajosa o suficiente para se aventurar onde os humanos não podiam. Quando o drone finalmente se retirou, a seção restrita já havia transformado a narrativa da exploração do Titanic. Não era apenas mais um local de naufrágio. Era um arquivo vivo do passado. Um lugar onde a história e a experiência humana se entrelaçavam de maneiras que livros didáticos e documentários jamais conseguiriam capturar. Os segredos que guardava eram mais do que meros artefatos. Eram histórias, congeladas no tempo, à espera de serem recontadas. E com isso,
a equipe percebeu uma verdade acima de todas as outras. Mesmo após um século de exploração, o Titanic ainda tinha o poder de surpreender, chocar e sussurrar histórias nunca antes ouvidas. Em seguida, você verá artefatos que desafiam a história. Descobertas inesperadas. A área restrita do Titanic foi apenas o começo. À medida que o drone se aventurava em cantos desconhecidos, começou a revelar itens que pareciam desafiar tudo o que os historiadores pensavam saber sobre o navio. Inicialmente, as descobertas foram pequenas. Um puxador de latão oxidado, um fragmento de um prato de porcelana. Mas logo ficou claro que aquele naufrágio não estava apenas preservando a história, estava reescrevendo a história. Uma das descobertas mais surpreendentes foi uma coleção de documentos guardada dentro de uma escrivaninha desmoronada. Papéis que deveriam ter se desintegrado décadas atrás permaneciam legíveis. A tinta desbotou, mas não desapareceu. Mapas, listas e fragmentos de anotações manuscritas sugeriam coisas que não constavam nos registros oficiais. Possíveis atribuições de cabines que haviam se perdido. Cargas insignificantes que nunca haviam sido catalogadas. E até mesmo rotas de viagem incomuns que poderiam indicar paradas ou passageiros não registrados. Cada página parecia um sussurro secreto do passado. Uma pequena rebelião contra o apagamento do oceano. Outra descoberta inesperada veio na forma de joias. Uma delicada pulseira de ouro, manchada, mas intacta, jazia sobre uma pilha de destroços. Sua gravura intrincada sugere histórias pessoais há muito esquecidas. Próximo dali, um pequeno anel trazia iniciais que não correspondiam a nenhum registro de passageiros conhecido, levantando questões sobre quem havia viajado a bordo e quais segredos carregavam. A natureza pessoal desses objetos fez a equipe refletir. Apesar de toda a sua fama, o Titanic é frequentemente discutido em termos de estatísticas e nomes. Mas esses artefatos lembraram a todos que vidas reais, repletas de esperança, medo e tragédia, foram suspensas no tempo. O drone também descobriu alguns objetos verdadeiramente peculiares. Artefatos que pareciam fora de lugar para uma nave daquela época. Um conjunto de ferramentas, possivelmente usadas para reparos, havia sobrevivido em condições quase perfeitas. Organizados cuidadosamente, como se o trabalhador tivesse acabado de sair. Uma pilha de cartões postais, com destinos distantes da rota do navio, sugeria passageiros com conexões ou intenções nunca registradas nos livros de bordo oficiais. Até mesmo uma pequena caixa de música, coberta de lodo, mas reconhecível, insinuava momentos de alegria e normalidade, congelados na sombra trágica do Titanic. Cada descoberta parecia um portal para vidas interrompidas, pequenas histórias exigindo atenção. A descoberta mais impressionante, no entanto, foi um pequeno baú em uma cabine inferior que parecia intacto. Sua fechadura, corroída, mas intacta, resistiu inicialmente ao braço mecânico do drone, mas acabou cedendo. Lá dentro, objetos estavam preservados com detalhes assustadores, roupas dobradas, cartas e até mesmo um par de óculos com uma das lentes trincada. A configuração sugeria que alguém havia interrompido os preparativos no meio do processo com a intenção de retornar, um vislumbre íntimo de um instante congelado na vida humana. Os especialistas que acompanhavam a transmissão ficaram em silêncio por um momento, impressionados com a imediaticidade tangível do passado. Não se tratava de um naufrágio como conceito abstrato. Era um mundo onde pessoas reais viveram, se prepararam, tiveram esperança e, por fim, desapareceram. A vida marinha também desempenhou um papel inesperado nessas descobertas. Pequenos peixes haviam feito seus ninhos entre os móveis e aglomerados de coral incrustavam as bordas da porcelana e do metal. Contudo, as criaturas não haviam reivindicado completamente esses artefatos. Em vez disso, a marca humana permanecia distinta, quase teimosamente presente contra a implacável recuperação do oceano. A justaposição de decadência e preservação contribuiu para a qualidade surreal das imagens. Objetos com décadas de existência,
repousando como se estivessem em uma vitrine de museu, mas sendo lentamente reabsorvidos pelo mundo natural. As implicações dessas descobertas foram impressionantes. Os historiadores perceberam que muitas histórias em pequena escala do cotidiano dos passageiros e da tripulação do Titanic poderiam ser reconstruídas a partir desses artefatos. Histórias que não tinham registro, além dessas testemunhas silenciosas. Cada objeto levantava novas perguntas. Quem era o dono? Por que estava ali? E o que teria acontecido com eles naquelas horas finais? Alguns artefatos até contradiziam suposições anteriores, sugerindo eventos ou pertences até então desconhecidos. O Titanic, ao que tudo indicava, guardava muito mais segredos do que qualquer um imaginava. Quando o drone terminou de vasculhar os convéses inferiores, a equipe já havia reunido um catálogo de artefatos que daria para encher uma biblioteca. Cada item era mais do que uma simples relíquia. Era um testemunho de vidas interrompidas, preservadas com uma fidelidade assombrosa pelo oceano. Os estudiosos passariam anos analisando as descobertas, tentando conectar os pontos, mas o impacto emocional foi imediato. Não eram apenas objetos, eram vozes do passado, falando através das profundezas, exigindo serem lembradas. E assim, o que inicialmente se supunha ser uma mera conquista técnica, um drone navegando por um naufrágio, havia se tornado algo muito mais profundo. O Titanic não era mais apenas uma história de tragédia. Era um arquivo vivo, um repositório da experiência humana que desafiava a deterioração e o tempo. Cada artefato, cada fragmento de vida preservado, acrescentava nuances e profundidade a uma história que pensávamos conhecer, provando que, mesmo após mais de um século submerso, o navio ainda guardava segredos prontos para surpreender o mundo. Os artefatos falavam e o navio respondia. Sua estrutura estava repleta de surpresas que nenhum registro havia previsto, nem mesmo a descrição mais conhecida que tínhamos lido e ouvido sobre o navio. Seria o mesmo Titanic? Quanto mais fundo o drone explorava, mais claro ficava que o Titanic não era exatamente o navio que os historiadores pensavam que fosse. Anos de diagramas, varreduras de sonar e plantas de arquivo sugeriam um colapso simples. Mas de perto, o naufrágio contava uma história muito mais estranha. Vigas retorcidas, anteparas estranhamente curvadas e convéses colapsados desafiavam as expectativas convencionais, revelando uma narrativa estrutural que era ao mesmo tempo caótica e estranhamente elegante. Uma das primeiras surpresas apareceu nos convéses da proa. Seções que se acreditava terem se deformado completamente ainda apresentavam tênues vestígios da estrutura metálica original. Rebites haviam se soltado em padrões incomuns, deixando dobras curvas no aço que sugeriam forças atuando de forma desigual ao longo do casco. Algumas vigas haviam se curvado quase graciosamente, formando arcos que lembravam floreios arquitetônicos, embora resultantes de tensões catastróficas. Era como se o metal do Titanic tivesse memória. Havia algo de especial no Titanic. Era tão formal, era tão rígido, dobrava-se, mas não se rompia completamente, preservando um resquício de sua geometria original. As luzes do drone revelaram mais anomalias nos convéses inferiores. Certos corredores e cabines pareciam quase intactos, embora devessem ter desabado completamente sob a pressão de décadas. Pequenos detalhes, o alinhamento dos painéis das paredes, a posição das vigas, até mesmo vestígios de tinta, indicavam uma robustez da construção anteriormente subestimada. Os engenheiros da equipe começaram a esboçar diagramas em tempo real, maravilhados com a forma como algumas seções resistiram ao tempo e ao mar, enquanto outras se desmoronaram a ponto de ficarem irreconhecíveis. O naufrágio deixou de ser apenas uma vítima da história. Tornou-se um enigma, exigindo explicações. Até mesmo os tetos contavam histórias estranhas. Em alguns cômodos, os painéis do teto haviam se deformado de maneiras que preservavam os contornos dos acessórios e instalações. Um teto desabado
revelou um padrão de dobras preciso, como se o metal tivesse sido esculpido por mãos invisíveis em vez de esmagado pela pressão da água. Historiadores especularam que esses padrões poderiam oferecer novas perspectivas sobre como o naufrágio do navio realmente ocorreu, talvez revelando sequências sutis de falhas estruturais que passaram despercebidas em todas as análises anteriores. O próprio casco guardava segredos peculiares. Seções que deveriam estar corroídas e com marcas de corrosão estavam, em vez disso, cobertas por camadas lisas de organismos marinhos, sugerindo um equilíbrio químico que retardava a deterioração de maneiras inesperadas. Era um milagre sutil de preservação, permitindo que o drone capturasse detalhes do revestimento do casco que nunca haviam sido fotografados com tanta clareza. As linhas dos rebites, antes consideradas invisíveis, agora estavam à mostra, revelando a precisão com que os construtores do Titanic montaram o navio. Uma precisão que os olhos modernos dificilmente conseguem apreciar. Talvez a observação mais estranha tenha vindo de uma escadaria desabada nos aposentos da terceira classe. Normalmente, essas áreas seriam uma massa retorcida de metal e madeira, mas ali a escadaria mantinha sua forma original. Cada degrau estava parcialmente intacto, formando uma escadaria fantasmagórica que não levava a lugar nenhum. Sedimentos haviam se depositado em camadas que preservavam a altura de cada degrau, e tênues vestígios de corrimão sugeriam que alguém, em algum lugar, poderia ter parado ali durante os momentos finais do navio. O drone passou lentamente sobre o local, capturando cada detalhe, como se estivesse documentando um ato congelado da história. Até mesmo pequenas anomalias chamavam a atenção. Uma porta se torcia para dentro de uma forma que parecia fisicamente improvável. Uma viga atravessava diagonalmente uma cabine, não amassada, mas dobrada como uma fita. E em um dos corredores, uma escotilha do teto permanecia no lugar, balançando levemente com a suave correnteza, uma lembrança inquietante de que o Titanic ainda se movia à sua maneira imperceptível. Essas peculiaridades desafiavam as suposições, sugerindo que o que os especialistas consideravam uma simples história de colapso poderia, na verdade, ser uma coreografia muito mais complexa de metal, água e tempo. Quando o drone concluiu sua varredura dessas áreas estruturalmente curiosas, a equipe percebeu que tinha mais do que dados visuais. Eles tinham pistas, padrões e indícios que poderiam reescrever a compreensão técnica do naufrágio do Titanic. O navio não era mais simplesmente um monumento trágico. Era uma lição de resiliência, uma demonstração viva de como os materiais, o design e as forças da natureza interagem de maneiras previsíveis e misteriosas. O Titanic, ao que tudo indicava, guardava mais um segredo. Não era apenas um destroço. Era um arquivo vivo de engenharia e acidentes, à espera de que tecnologias como este drone o lessem corretamente. Cada viga retorcida, cada placa dobrada, cada dobra estranha no aço, era uma linha em uma história escrita pela pressão, pela água e pelo tempo. Uma história que o mundo estava apenas começando a compreender. E além dos artefatos e das vigas retorcidas, os corredores do Titanic aguardavam silenciosos, sombrios e estranhamente vivos. Os corredores fantasmagóricos. À medida que o drone deslizava pelos corredores labirínticos do Titanic, o naufrágio se transformava em algo quase cinematográfico. Corredores estreitos estendiam-se na escuridão, ladeados por portas deformadas e painéis enferrujados, com suas bordas suavizadas por décadas submerso. As luzes do drone perfuravam a escuridão como holofotes em um palco, iluminando cada cômodo em movimentos lentos e deliberados. Sedimentos flutuavam na correnteza, suspensos como névoa, conferindo à nave uma qualidade etérea, quase onírica.
O primeiro corredor explorado pelo drone ficava na seção de primeira classe e imediatamente revelou contrastes entre grandeza e decadência. Os painéis ornamentados, outrora polidos e brilhantes, agora estavam opacos pela corrosão, mas ainda conservavam tênues vestígios de arte. Um tapete, há muito desaparecido, restando apenas fragmentos, deixara o contorno de seu padrão original no sedimento. Sombras projetadas pelos drones dançavam pelas paredes, criando ilusões fugazes de movimento, como se passageiros de um século atrás tivessem retornado para percorrer esses corredores. Em outras áreas, os corredores eram mais estreitos, quase claustrofóbicos, e o drone precisava navegar com extrema precisão. Os sensores de sonar emitiam bips suaves, enquanto ele desviava de obstáculos, deslizando por vigas caídas e tetos desabados. Ali, cada objeto parecia ter uma história. Um sapato solitário preso sob uma viga, uma mala pressionada contra a parede, um fragmento de cadeira prestes a desabar. Cada objeto congelado no lugar adicionava profundidade à atmosfera assombrosa, lembrando aos observadores que a presença humana outrora preenchera esses corredores com vida e ruído. Um dos momentos mais cinematográficos ocorreu em um corredor do convés inferior. A luz do drone revelou-se um pequeno conjunto de objetos, dispostos quase como se alguém tivesse parado no meio de uma ação. Um par de luvas jazia no chão, perto de um banquinho tombado e uma pilha de papéis espalhados. Pequenos peixes rodopiavam na correnteza suave, adicionando movimento à cena que, de outra forma, estaria congelada. A combinação de luz, sombra e detritos suspensos criou um quadro surreal. O corredor parecia vivo, embora estivesse silencioso há mais de um século. Até mesmo anomalias estruturais contribuíram para o efeito cinematográfico. Em algumas seções, as paredes se curvavam levemente e os tetos desciam em suaves arcos, produzindo uma perspectiva distorcida que fazia as imagens aéreas parecerem cenas de um filme de ficção científica. Vigas e painéis, retorcidos pela pressão, refletiam a luz de maneiras inesperadas, conferindo aos corredores uma profundidade e textura que nenhuma exposição de museu conseguiria reproduzir. Todo o ambiente parecia um cenário criado para contar histórias. No entanto, tudo era completamente real, intocado pela interpretação humana até então. A jornada do drone também capturou o contraste entre luz e sombra de uma forma que enfatizou a beleza misteriosa do Titanic. Manchas brilhantes de sedimentos cintilavam sob os LEDs, enquanto cantos permaneciam envoltos em escuridão quase total. Foi nessas sombras que a imaginação se soltou. A mente automaticamente preencheu os espaços com ecos de passos, conversas sussurradas e o zumbido fraco de um navio que outrora carregou milhares de vidas. A filmagem não era mera observação, era imersão. Uma oportunidade de caminhar silenciosamente pela história sem perturbá-la. Até mesmo elementos banais se tornaram fascinantes sob a lente cinematográfica do drone. Dobradiças, parafusos e pequenas peças, todos corroídos, mas intactos, formavam padrões intrincados sob as luzes. Gotículas de água aderidas às lentes do drone criavam reflexos fantasmagóricos. Sedimentos rodopiavam como nuvens em câmera lenta. E ocasionais raios de luz natural, penetrando por frestas acima, acrescentavam um brilho fugaz. Cada fotograma capturava um equilíbrio entre caos e ordem, decadência e preservação. Uma história visual de um navio suspenso no tempo. Quando o drone terminou sua varredura, os corredores fantasmagóricos haviam transformado o Titanic de uma relíquia distante em um ambiente tangível, quase vivo. Os observadores sentiram não apenas admiração, mas também intimidade, uma conexão com as vidas e os espaços congelados nos destroços. Os corredores não eram mais apenas metal e madeira, eram receptáculos de memória, ecoando a presença humana que outrora percorrera seus caminhos. E pela primeira vez,
O mundo podia vê-los não como destroços desmoronados, mas como corredores cinematográficos da história, sussurrando histórias através das profundezas. Fiquem atentos aos próximos vídeos neste canal. Não perca essa oportunidade. Então clique no botão de inscrição agora mesmo.